Veremos agora a criação de um anel solitário com Rhinogold. Começaremos com gauge, pegando a numeração dessa peça. No padrão europeu, pegaremos o número 17. Continuando na guia de joalheria, em Gen Studio, vamos pegar um brilhante com 5 mm de diâmetro. Sua colocação, em uma coordenada no espaço, representa o quadrante superior de nossa circunferência. Teremos que mover essa pedra acima de nossa circunferência. Poderemos criar agora o bezel, nossa caixa para uma cravação inglesa. Durante a sua configuração, usaremos o modo Shaded. Em Bezel, clique em Select, selecionaremos a pedra e começaremos a configuração. Primeira configuração, altura total da nossa caixa. Vamos fazer com que ela entre somente um pouco em nossa circunferência e no final cortaremos o excesso. Agora poderemos configurar o ângulo interno dessa caixa, fazendo com que ela forme um berço abraçando a peça. Pela perspectiva, podemos ter uma visão geral, mudando sua visualização para Rendered, e vamos arredondar a parte de cima da caixa. Na segunda guia, habilitamos as divisões. Temos 4 divisões com esse formato de trapézio. Vamos deixar com 1,5 mm de largura e 1,5 mm de altura. Vamos movê-la para baixo menos 0,8. E a quantidade de vazados, somente 2 vazados na lateral. Clicamos em OK, nossa configuração está pronta. Vamos melhorar o acabamento arredondando a parte superior desta caixa. Em Moderne, vamos clicar em Fillet e depois em Variable Fillet. Antes de selecionar a área a ser arredondada, mudaremos o valor do arredondamento para 0,25. Enter, selecione a área, Enter 2 vezes. Agora, utilizando o comando Ring Wizard, criaremos um anel automático que irá abraçar esta caixa. Numeração, usaremos a mesma utilizada anteriormente, o número 17 do padrão europeu. O perfil a ser utilizado será o perfil meia cana, deixando a largura da parte inferior, width 3 mm, já a altura será de 1,5. Agora iremos para a parte superior do anel, nosso ponto 12, e deixaremos com o dobro de tamanho no perfil meia cana ainda, 6 de largura por 3 de altura. Vamos cavar a parte superior do anel, deixando uma chapa com uma espessura definida. Habilitamos Thickness e logo abaixo digitamos o valor da espessura de nossa chapa. No caso, 0,9 mm. Ok, nosso aro está pronto. Porém, o aro está entrando na caixa, não deixando espaço para a pedra. Temos que criar um objeto que cortará o anel, fazendo com que ele se solte com a lateral da caixa. Com o front de tela cheia, mudaremos a visualização para o Wireframe, onde poderemos criar uma referência para que um polígono corte esse anel. Em Gen Studio, vamos pegar o comando Extract Gen Point. Tiraremos o ponto de dentro dessa pedra. Este ponto será a referência para a criação do polígono. Na guia Drawing, na seta de retangular, pegaremos polígono, um polígono a partir de 5 pontas. Ele será criado tendo seu centro como o ponto recém-criado. Segurando Shift e mouse para cima, faremos esse polígono maior do que a área de nossa pedra. Na guia Modeling, pegaremos o comando Extrude. Com Extrude, passaremos de ambos os lados do anel. Este polígono servirá como faca para cortar nosso objeto.
Usaremos agora Boolean Difference, selecionando sempre primeiro o objeto que ficará e depois o objeto que sairá. Agora o anel se liga à parede da caixa, porém temos que cortar o excesso da caixa, o quanto ela está entrando em nossa circunferência. Daremos um extrude em nossa circunferência, arrancando esse pedaço, também utilizando uma Boolean Difference. Primeiro o que fica, a caixa, Enter, depois o cilindro sairá, Enter. Para finalizar, precisaremos unir o anel à caixa. Uma união booleana executa essa solda. Podemos deletar o polígono e nosso anel está pronto. Veremos agora a criação de um anel solitário com Rhinogold. Começaremos com Gauge, pegando a numeração dessa peça. No padrão europeu, pegaremos o número 17. Continuando na guia de joalheria, em Gen Studio, vamos pegar um brilhante com 5 mm de diâmetro. Sua colocação, em uma coordenada no espaço, representa o quadrante superior de nossa circunferência. Teremos que mover essa pedra acima de nossa circunferência. Poderemos criar agora o bezel, nossa caixa para uma cravação inglesa.
Durante a sua configuração, usaremos o modo Shaded. Em Bezel, clique em Select, selecionaremos a pedra e começaremos a configuração. Primeira configuração, altura total da nossa caixa. Vamos fazer com que ela entre somente um pouco em nossa circunferência e no final cortaremos o excesso. Agora poderemos configurar o ângulo interno dessa caixa, fazendo com que ela forme um berço abraçando a peça. Pela perspectiva, podemos ter uma visão geral, mudando sua visualização para Rendered, e vamos arredondar a parte de cima da caixa. Na segunda guia, habilitamos as divisões. Temos 4 divisões com esse formato de trapézio. Vamos deixar com 1,5 mm de largura e 1,5 mm de altura. Vamos movê-la para baixo menos 0,8. E a quantidade de vazados, somente 2 vazados na lateral. Clicamos em OK, nossa configuração está pronta. Vamos melhorar o acabamento arredondando a parte superior desta caixa. Em Moderne, vamos clicar em Fillet e depois em Variable Fillet. Antes de selecionar a área a ser arredondada, mudaremos o valor do arredondamento para 0,25. Enter, selecione a área, Enter 2 vezes. Agora, utilizando o comando Ring Wizard, criaremos um anel automático que irá abraçar esta caixa. Numeração, usaremos a mesma utilizada anteriormente, o número 17 do padrão europeu. Veremos agora a criação de um anel solitário com Rhinogold. Começaremos com Gauge, pegando a numeração dessa peça. No padrão europeu, pegaremos o número 17. Continuando na guia de joalheria, em Gem Studio, vamos pegar um brilhante com 5 mm de diâmetro. Sua colocação, em uma coordenada no espaço, representa o quadrante superior de nossa circunferência. Teremos que mover essa pedra acima de nossa circunferência. Poderemos criar agora o bezel, nossa caixa para uma cravação inglesa. Durante a sua configuração, usaremos o modo Shaded. Em Bezel, clique em Select, selecionaremos a pedra e começaremos a configuração. Primeira configuração, altura total da nossa caixa. Vamos fazer com que ela entre somente um pouco em nossa circunferência e no final cortaremos o excesso. Agora poderemos configurar o ângulo interno dessa caixa, fazendo com que ela forme um berço abraçando a peça. Pela perspectiva, podemos ter uma visão geral, mudando sua visualização para Rendered, e vamos arredondar a parte de cima da caixa. Na segunda guia, habilitamos as divisões. Temos 4 divisões com esse formato de trapézio. Vamos deixar com 1,5 mm de largura e 1,5 mm de altura. Vamos movê-la para baixo menos 0,8. E a quantidade de vazados, somente 2 vazados na lateral. Clicamos em OK, nossa configuração está pronta. Vamos melhorar o acabamento arredondando a parte superior desta caixa. Em Moderne, vamos clicar em Fillet e depois em Variable Fillet. Antes de selecionar a área a ser arredondada, mudaremos o valor do arredondamento para 0,25. Enter, selecione a área, Enter 2 vezes. Agora, utilizando o comando Ring Wizard, criaremos um anel automático que irá abraçar esta caixa. Numeração, usaremos a mesma utilizada anteriormente, o número 17 do padrão europeu.